Eu concordo na seguinte medida. As 10 medidas não são um projeto do MPF ou do Ministério Público Brasileiro. Elas são abraçadas pela sociedade. Você não consegue 2.300.000 assinaturas em alguns meses, não dá nem um ano de trabalho, se o povo não comprar a ideia. As pessoas precisam saber que o que aconteceu ontem foi basicamente o seguinte: o relatório da comissão, relatado por Onyx Lorenzoni, é um relatório equilibrado. Havia muito debate sobre alguns excessos nas medidas e esse relatório vinha bastante equilibrado, vinha com muitos avanços. Na primeira votação ele foi aprovado, 450 votos contra 1. Só que ele passou do final da noite até a madrugada todinha recebendo emendas, e cada emenda retirava uma medida importante do projeto, até sobrar praticamente nada. Porque todas as medidas que poderiam tornar o nosso sistema de justiça mais rápido, mais justo, mais efetivo, eu cito várias aqui: acabar com a prescrição retroativa, modernizar o rito da ação de improbidade administrativa, criminalizar o enriquecimento ilícito, melhorar os recursos. Esses itens todos foram retirados paulatinamente. A questão também da melhoria das regras para recuperar o dinheiro desviado, tudo isso caiu. Significa que o que sobrou é o crime de caixa 2, que é um crime a mais na legislação, e as penas diferentes para a corrupção, o peculato e os crimes similares. Basicamente não ficou nada. O que sobrou é um fantasma do que algum dia foram as 10 medidas. Mas assim, eu queria só deixar uma coisa clara, porque o parlamento é um lugar de debates democráticos. Aprovar ou rejeitar um projeto, isso normal, faz parte do jogo. O que não dá para aceitar é o retrocesso. E isso teve muito na madrugada de hoje. Certo. Esse projeto ainda pode ser modificado no Senado? Os senhores acreditam que ele pode ser recuperado no Senado? O Senado Federal, assim como tradicionalmente a Câmara também, é um espaço para debates elevados e existe uma possibilidade dele ser recuperado no Senado. Mas eu digo que também o Senado vai ter a chance não apenas de resgatar as medidas, ele vai ter a oportunidade de tirar o retrocesso, que são as medidas que criminalizam a atividade normal dos juízes e dos membros do Ministério Público. Porque, por exemplo, a lei de crimes de abuso de autoridade, hoje, na versão em que ela está, ela simplesmente vem com medidas que acabam com a atividade normal, não com o abuso da autoridade. Exemplo, quebra de decoro do cargo. Isso é um termo tão abstrato que cabe basicamente em tudo. E nos parlamentos mesmo, em que existe quebra de decoro, cada legislatura entende diferente se entra ou se não entra uma conduta de quebra de decoro do cargo. Um outro exemplo, a lei da mordaça, volta à proibição de manifestação fora dos autos. Outro exemplo, assim, vocês podem estar gravando essa entrevista que de repente, quando a lei passar, vai ser a minha última, ou uma das últimas, porque vai ser proibido, sob pena de abuso de autoridade da pessoa que está lá no processo, se sentir prejudicada. Ou então, proíbe abrir procedimento de investigação se tiver provas mínimas. Se você tiver provas mínimas, às vezes dá para entrar com uma ação. Investigar para quê? Se você não tem provas, você precisa investigar. E aí ele vai te proibir, porque ele vai te punir se você abrir um procedimento para investigar, porque você não tem prova. Olha o absurdo. Vai ficar praticamente impossível que os juízes e os membros do Ministério Público ajam com a independência que é necessária para essas magistraturas funcionarem. Há posições aí, inclusive apoiando essa medida, porque isso o Ministério Público e o Judiciário ficavam muito à vontade para atuar e, às vezes, cometiam excessos contra pessoas que tinham a vida devassada e depois se descobria que ela não praticou nenhum crime. Contra isso, a sociedade não ganha nesse ponto? Na verdade, esse discurso é simplesmente para tentar justificar essa medida que é eminentemente autoritária. Vou te explicar por quê. Se o Congresso tivesse aprovado todas as 10 medidas, sem mudar nada, que é uma prerrogativa deles também, se houvesse um promotor, ou um procurador, ou um juiz corrupto, ele ia ser punido pelas mesmas 10 medidas, ele não ia ter imunidade. O que eles fizeram? Pegaram um projeto de lei,
que não os pune só juízes e membros do Ministério Público para ser a retaliação. No fundo, a verdade é essa. Hoje você pode punir um juiz com ações penais, ações de improbidade, indenizações cíveis, representações disciplinares no tribunal dele ou internamente na Procuradoria, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional de Ministério Público. Aí você me pergunta, e por que esses processos não chegam até o fim? Porque eles também não quiseram mexer nos ritos e nos recursos. Esses processos não demoram apenas para juízes e promotores, demoram para todos. E tem uma dica para o Congresso: se eles tirarem o foro privilegiado de todos os congressistas, de todos os juízes, de todos os membros do Ministério Público do Brasil, deixar só para presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, PGR e ministro do Supremo, a velocidade do processo de qualquer cidadão comum vai ser a mesma velocidade de qualquer autoridade dessas. Então, na verdade, essa lei do abuso de autoridade, ela foi simplesmente retaliação. E eu lhe digo também um outro detalhe: durante os 3 meses que as 10 medidas ficaram em debate na comissão, isso não apareceu. Apareceu no finalzinho, foi retirado do relatório e voltou de surpresa no plenário. Então não houve tempo para amadurecer esse debate. Hoje os tipos são muito abertos. Você praticamente criminaliza a atividade normal, rotineira, corriqueira de um juiz ou de um procurador. Esse é o grande perigo. O senhor acredita que com o Congresso Nacional que a gente tem é possível fazer qualquer coisa no sentido de combater a corrupção? É que tem uma série de parlamentares ali que estão denunciados, né? É uma lista enorme de parlamentares que têm processo na Justiça, inclusive de autoria do Ministério Público. É possível a gente acreditar num Congresso desse? Deixa eu dizer uma coisa. Os congressistas, eles devem prestar contas dos atos dos mandatos deles aos seus eleitores, antes de qualquer coisa. E o povo deu o recado. Eu vou dar um pequeno lembrete histórico. O Congresso tem uma tradição de apoiar os projetos de iniciativa popular. Ele apoiou a lei da compra de votos em cerca de 2 anos de assinaturas, aprovou rápido. Apoiou a lei da ficha limpa com um pouco mais de 1 ano de assinaturas, aprovou em 1 ou 2 meses. E esse projeto foi mais rápido que esses, cerca de 7, 8 meses, para conseguir as assinaturas. Eles passaram debatendo de março até agora, dezembro. Vai ser o primeiro que eles não vão apoiar, que não vão aprovar. Eles aprovaram outro projeto, como disse o Procurador-Geral da República, é um projeto totalmente diferente. Nós sempre apoiamos e apoiaremos um projeto que recebeu as assinaturas, as milhões de assinaturas do povo brasileiro. Esse projeto, do jeito que está hoje, ele é fruto exclusivamente do Congresso. E eu digo mais, era muito melhor, era mais republicano, que o Congresso usasse da sua prerrogativa de rejeitar o projeto por inteiro, porque faz parte, mas pelo menos não teriam sido incluídos os retrocessos. Quais são os principais retrocessos? Só para a gente... Vamos lá. A gente tem a questão da lei do abuso de autoridade, que dificulta muito o trabalho dos juízes e dos membros do Ministério Público, e tem um projeto da criminalização das prerrogativas dos advogados, que ele pode ser melhor debatido, porque ele confunde determinadas prerrogativas. Ele dá direito do OAB à interpretação penal. A OAB não tem... A instituição que tem direito de interpretação penal, por exemplo, é o Ministério Público. Então, são coisas que deveriam ter sido melhor debatidas. Sem contar que, no projeto original das 10 medidas, aquilo que não foi rejeitado mesmo, que não entrou, teve alterações que tornaram eles muito piores, ceifaram a eficácia. Por exemplo, eu vou aqui citar, a gente tinha a oportunidade nesse projeto de acabar com a prescrição retroativa. É a maior causa de arquivamento de ações penais e inquéritos policiais na justiça brasileira. Como é que funciona essa prescrição, procurador? Você comete um crime hoje, o prazo é X, digamos 10 anos na lei, 12 anos na lei. Para que ele seja punido. Para que ele seja punido. Aí você demora um tempo entre cada fase do processo e o prazo de 12 anos é sempre a cada fase respeitado. Só que lá na frente, quando vem a sentença, dá uma pena concreta, 3, 4 anos, o prazo retroage. Muda o prazo, deixa de ser o prazo do tipo, passa a ser o prazo da sentença, que é 3, 4 anos, um prazo sempre menor, porque dificilmente a pena no máximo. Só que em vez de contar esse prazo menor daqui para frente, conta daqui para trás. Ou seja,
Estado respeitou os prazos durante todo o procedimento, mas na hora que ele vai executar, conta dali para trás. Isso não tem paralelo no mundo. Normalmente, contaria esse prazo novo dali para frente, da condenação. E é uma particularidade nossa, que é uma máquina de gerar impunidade, e foi objeto de emenda e foi retirado. Ou seja, o sistema está saindo dessa votação pior do que quando entrou. Essa questão do enriquecimento ilícito também, o que o Ministério Público propunha que foi retirado do projeto? Desde a Convenção Mundial de Combate à Corrupção, existe uma obrigação dos países signatários, junto à ONU, de fazer o crime de enriquecimento ilícito. O crime de enriquecimento ilícito, hoje, ele é uma figura da lei de improbidade administrativa no nosso país, gera multa, obrigação de indenizar, gera perda de direitos políticos, mas não gera prisão. Então deveria ser crime também esta mesma figura. Por quê? Porque o corrupto, ele é um crime, ele comete uma corrupção, é um crime difícil de provar, de investigar, de punir. Então, a pessoa que tem um patrimônio ilegal, fruto de, digamos, de 10 atos de corrupção, quando ele é condenado por 1 por 2 atos. O resto do patrimônio dela, ele não é confiscado depois, porque não se provou as 10 corrupções. A figura do enriquecimento ilícito serviria para demonstrar que a pessoa não poderá ter, ou seria proibido pela lei penal, patrimônio sem origem legalmente demonstrada. Então, isso funciona em muitos países, não é uma invenção brasileira. As pessoas costumam dizer que o projeto está inventando moda para tirar os direitos fundamentais das pessoas. Funciona em democracias tão ou mais avançadas do que a gente no detalhe, no enfrentamento, no combate à corrupção. Alô, deputado, procurador, nós estamos aqui com o deputado Alderney Avelino na linha, que participou da votação ontem no Congresso Nacional, e também do partido do Onyx Lorenzoni, que foi o relator do projeto, né? Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, amigo. É um prazer falar com você. Boa tarde, procurador. Boa tarde, deputado. Vamos falar com o senhor. Deputado, o Ministério Público está dizendo que, na verdade, as 10 medidas contra a corrupção não existem mais, que a Câmara dos Deputados conseguiu destruir totalmente o projeto e saiu pior. A sociedade brasileira fica com uma lei pior do que a que a gente tem hoje. O senhor concorda com essa posição do Ministério Público? Eu respeito a opinião de quem diz isso, mas não saiu pior, porque não foi votada nem com a lei existente e alguns avanços foram feitos, apesar de, na meu ver, ter havido um erro na condução das propostas por parte da comissão, dos relatores, por acaso do meu partido, mas acredito que nós, quando de acolher propostas, outras propostas, que não estavam nas 10 medidas nas 10 medidas de combate à corrupção, acredito que criou realmente um problema que deixou as 10 medidas reduzidas. Não é que tenha acabado, mas eu acho que deixou realmente as medidas reduzidas. O senhor foi a favor Oi, deputado, o senhor foi a favor da proposta que criminaliza juízes e procuradores e promotores? Não. Antecipei meu voto, falei para o procurador Edilson Barreiros, falei com o Janot, procurador-geral da República, com outros também, representantes do Ministério Público, que estiveram conosco, e disse para ele que seria difícil, seria muito difícil não passar essa medida. E aí eu vou mandar aqui para vocês que o Edmilson está pedindo isso. Agora, se realmente levar em consideração
questões que, aliás, o próprio Procurador-Geral da República ele já achava que a condução estava sendo mal feita e que tinha certeza de que a conta poderia desabar o que aconteceu. E, infelizmente, não é da minha vontade, vou ter contra isso. E eu espero que, eu acho que não existe no Supremo Tribunal Federal, acho que isso cai no Supremo Tribunal Federal. Ok, deputado. Eu agradeço a sua participação, deputado. Muito obrigado. Obrigado a você. Procurador, o senhor ouviu aí a fala do deputado Claudemir Avelino. O senhor concorda que o projeto não... que foram aprovadas ainda algumas medidas que mantêm o projeto vivo? Antes de mais nada, eu quero deixar registrado aqui o meu respeito pela coerência do deputado Claudemir Avelino. Ele realmente, além de votar contra o projeto do abuso de autoridade, a gente vem conversando, a gente sabe que ele tinha uma posição favorável às medidas desde sempre, foi o primeiro a apoiar, e eu deixo esse crédito para ele. No caso, em relação à lei do abuso de autoridade, também eu estendo à deputada Conceição Sampaio. Eu não posso concordar com uma opinião que ele deu, que foi a questão de que houve algum avanço, assim, vamos fazer a conta certinho. Começaram com 10 medidas. Durante o debate, o relator tirou 3, que é a dos recursos, porque vai no Código de Processo Penal, as nulidades que eles rejeitaram, e a prisão preventiva para recuperar o dinheiro desviado. Foi o debate do Código de Processo Penal. Ficaram 7. O relator incluiu mais outras, até a medida 18, que envolvia diversas coisas, o acordo penal, formação de forças-tarefas internacionais, e a última é a do abuso de autoridade. Depois de um certo debate, no finalzinho ele retirou essa. Do que sobrou da votação de ontem? 2 medidas. O Caixa 2, que com uma extensão ainda mais, não tem anistia, mas a redação que ficou é uma redação mais reduzida do que era a proposta originalmente. E aumento de pena dos crimes de corrupção e, vejamos, estelionato, peculato, que, convenhamos, você pode até aumentar a pena do crime, não tem problema. O problema é a efetividade do sistema. As ações não vão ser mais rápidas, mais efetivas, se você não mexer na lei processual. Então, você mexendo apenas na lei que define os crimes, você não torna o sistema mais justo, mais eficiente e mais justo de modo geral. Você não torna. E eu lhe digo, na verdade, se as leis processuais que estavam em muitas outras medidas tivessem sido aperfeiçoadas, o sistema teria saído melhor dessa votação, mas não saiu. Então, talvez alguma coisa no texto ainda possa ser aproveitável, mas fazendo a conta friamente das medidas propostas pelo MPF, abraçadas pela sociedade brasileira, daquelas que o relator sugeriu e do texto que saiu, não temos proveito prático para isso. O sistema não saiu melhor. Okay. Todos perdemos no final das contas. Ok, procurador Edmilson Barreiros, nós agradecemos imensamente sua presença aqui no site Amazonas Atual e torcemos para que essas medidas sejam corrigidas, ou esse projeto seja corrigido, pelo menos as principais medidas voltem a ser inseridas no projeto durante a votação no Senado. Eu agradeço o convite e eu convido a todos os cidadãos a entrar em contato com seus parlamentares, seus congressistas, para que eles expliquem as posições deles, porque foram muitas. O Amazonas foi o 5º maior estado da região, foi o 5º maior estado em relação das regiões, porque foi o primeiro da região norte em número de assinaturas. Então, o povo amazonense abraçou as medidas e é importante que cada parlamentar receba um pedido de explicação, ou pelas redes sociais, ou e-mail, telefone, carta. O eleitor é livre para questionar. Eu agradeço o seu espaço, tenhamos todos um bom dia. Bom dia.